presença de Deus nós estamos sentindo aqui nesta madrugada? Que atmosfera espiritual nós estamos vivenciando aqui hoje? Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gente, a paz do Senhor. Ainda de pé como você está, quem trouxe a sua Bíblia? Salmos de número 124. Salmos de número 124, verso de número 6 a seguir. Salmos de número 124, verso de número 6 a seguir. Minha gratidão a Deus por estar aqui junto com os irmãos nessa madrugada, por mais uma vez estar assumindo essa tribuna para trazer uma palavra de Deus ao coração dos irmãos. Eu sou muito grato por estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Samuel J. Marques, que é um amigo, que é um pai, que é alguém que respeito e admiro muito. Pastor Samuel é tão meu amigo, mas tão meu amigo que eu até falei com a Vicky, eu nem sabia que eu ia estar aqui hoje, irmãos. Eu fiquei sabendo acho que uns 2 dias antes. E foi igual vocês, olhando no cartaz também. Aí eu olhei no cartaz. Foi, pastor. Não, o senhor disse o seguinte, o senhor disse, vou ver se te coloco. Não, o senhor disse, vou ver, pastor. Mas aí o vou ver do senhor é uma ordem, né, pastor? Eu deveria ter captado, né, pastor? Mas então, graças a Deus que deu certo, né, irmãos? Deu certo, né, pastora? Pastor Samuel, pastora Ana Miriam, que são amigos, a Vicky, Raíssa, o Anilson, essa família abençoada, que são bênção na minha vida e para a minha vida. Louvar a Deus pela vida do tio Sidney, né? Muito forte. Achei interessante. Tamo junto, meu amigo. Deus abençoe. Pregar, irmãos, com o Sidney olhando, com o Jefferson, com o pastor Emerson, é um pouco complicado, mas Deus vai dar graça. Salmos de número 124, verso de número 6 a seguir. Os irmãos acharam? Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Quantos acreditam nessa palavra? Tome o seu assento, por favor. Danilo, meu amigo, David, Jefferson, Suelen, Miqueias, Cássio, pastor Edjalma, todo o pessoal, que Deus vos abençoe. Uma honra poder estar com vocês, meus amigos. Meus irmãos, eu vou pedir a atenção de vocês. Eu vou ser muito breve, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Nós não sabemos ao certo, com total exatidão, o motivo desse salmo ter sido escrito por Davi. Alguns até acreditam que nem foi ele que escreveu, por conta de certos detalhes de linguagem que eram desconhecidos no seu período. Porém, o estilo desse cântico é muito parecido com os cânticos que Davi costumava escrever. Quer seja de sua autoria ou não, esse salmo transmite alegria, e ele é certo de que foi escrito por ocasião de alguma grande libertação que Deus operou pelo seu povo e para o seu povo, os livrando da ameaça de algum grande perigo que provavelmente teria arruinado a todos. Alguns estudiosos dizem que Davi escreve esse salmo por conta de uma guerra física. Outros dizem que foi por conta de uma guerra espiritual. Alguns dizem que foi por causa de uma guerra externa.
Outros acreditam que foi por uma guerra interna. Uns acreditam que Davi escreve depois de ter vencido uma batalha contra os seus inimigos. Outros acreditam que ele escreve depois de ter vencido ele mesmo. Mas é perceptível que qualquer que fosse o inimigo, Davi foi muito atingido. Mas para a alegria de Davi, o afeto de Deus afetou a Davi. E depois de afetado, Davi queria afetar aos outros com a bondade de Deus, mostrando que o Senhor é escape para os que nele confiam. E ele conseguiu. Os anos avançaram e esse salmo até hoje continua sendo um acalento, um alívio para a nossa alma. Ele é tão marcante que muitos dos protestantes franceses sempre começavam a sua adoração pública com o último verso desse salmo. Porque, sinceramente, não há pensamento mais encorajador e mais consolador do que saber que o nosso socorro está no nome do Senhor dos Exércitos. E é por isso que esse salmo não deixa de ser profético, porque ele também apresenta a condição da igreja nesse mundo cercada por inimigos implacáveis em seu ódio, enlouquecidos pela ira, desejosos pela destruição da igreja. Mas o Senhor nos dá uma certeza de preservação, certeza de triunfo para a sua igreja, porque Ele é o nosso Deus. Os tempos mudaram, os anos passaram, mas os inimigos continuam tentando nos destruir. E é por isso que esse salmo se adequa em todas as gerações, porque até hoje vivemos em um território hostil. Por muitas vezes presenciamos traidores no nosso meio, às vezes até dando glória a Deus disfarçado com a gente. E a verdade é que logo seríamos exterminados se Deus não enfraquecesse os nossos inimigos. O que seria do povo de Deus se Deus nos tivesse deixado à mercê dos nossos inimigos? Vamos analisar pela Bíblia. Israel seria entregue a Faraó e ao seu exército nos tempos de Moisés. Teria sido entregue aos cananeus nos tempos de Josué. Entregue aos midianitas no tempo de Gideão. Judá seria entregue aos assírios no tempo de Ezequias. E a verdade é que eles teriam nos engolido vivos. Mas guarde isso. Enquanto engolir-nos vivos é o desejo dos nossos inimigos, salvar-nos com vida é o propósito do nosso Deus. Vou falar de novo para você guardar isso. Enquanto nos engolir vivos é o desejo dos nossos inimigos, salvar-nos com vida é o propósito do nosso Deus. É por isso que Davi ele é cuidadoso em dar toda honra e toda glória ao Senhor, e não transferir nenhuma para si mesmo, como os conquistadores geralmente fazem. Davi mostra que ele é grato, e a verdade é que a gratidão ainda é uma incógnita para nós, servos de Deus. Nós somos muito rápidos para fazer pedidos, nós somos muito rápidos até para reclamar, mas somos extremamente lentos para declarar a nossa gratidão. Vou provar para você entender como é verdade. Ninguém te estimula a murmurar, você murmura. Ninguém te estimula a reclamar, você reclama. Ninguém te estimula a ficar irritado, você se irrita. Ninguém manda você questionar, você questiona. Agora, já parou para perceber que para agradecer é o pregador que tem que chegar, pegar o microfone e dizer: levanta a mão e dá glória, levanta a mão e dá aleluia, pula da cadeira e adora. Só que o salmista nos ensina a olhar para tudo que já enfrentamos e dizer: se não fosse o Senhor, teríamos sido aniquilados. Porque por muitas vezes a situação saiu do nosso controle.
Por muitas vezes veio o grito de dor na nossa boca. Porém, quanto mais desesperadora a doença parece ter sido, mais aparece a habilidade do médico na cura. Então, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor em toda a minha vida. Bendito seja o Senhor no que diz respeito à família. Porque se não fosse Ele, ela teria sido destruída pelas dores. Se não fosse o Senhor no que diz a respeito do casamento de alguns, ele teria se esgotado por conta da crise. Se não fosse o Senhor no que diz a respeito às finanças, faltaria o pão de cada dia. E para mim o mais lindo, se não fosse o Senhor no que diz respeito à nossa vida espiritual, nós ainda estaríamos presos nas garras do inimigo. É por isso que nós não podemos e não devemos atribuir a nossa salvação a nenhuma segunda causa, porque nenhuma segunda causa poderia ter correspondido à nossa emergência. Nada menos do que a onipotência e a onisciência de Deus poderia ter operado o nosso resgate. A verdade é que a presença de Deus não nos ausenta do ódio dos nossos inimigos. Muitas vezes, a presença de Deus faz com que os nossos inimigos fiquem ainda mais irritados. Porque já tentaram de toda forma parar você, não conseguiram. Já tentaram de toda forma te tirar da igreja, não conseguiram. Já tentaram de todos os jeitos e não conseguiram nos derrubar. E por isso a fúria dos inimigos da igreja se levanta ao nível mais alto. E nada irá contentá-los, exceto a aniquilação total dos escolhidos de Deus. Porque a ira se torna mais violenta quando o povo de Deus é o seu alvo. Porque quando o povo de Deus é alvo da ira de alguém, fagulhas se tornam chamas nas labaredas. O forno é 7 vezes mais aquecido quando os eleitos de Deus é quem devem ser jogados na fornalha. Nós não precisamos fazer força para sair da vida de algumas pessoas. Elas mesmas fazem questão de nos excluir de suas vidas. Então a verdade é que o mundo cruel se encarregaria de dar fim completo aos servos, se não fosse pelo Senhor, que bloqueia o caminho dos iníquos. E quando Deus se manifesta em favor do seu povo, a garganta cruel não consegue engolir, o fogo consumidor não consegue destruir, as águas não conseguem afogar, as correntes não conseguem prender, os grilhões não conseguem parar. Somente porque o Senhor vive, que o seu povo está vivo. Por isso, canta Israel. Perceba que a ordem do salmista não é canta rei, porque não é só o rei que tem motivo para cantar. A ordem do salmista não é canta sacerdotes, porque não é só os sacerdotes que tem motivo para cantar. A ordem é canta Israel, porque se cada pessoa que já recebeu o livramento de Deus tivesse coragem e disposição para cantar, não ia sobrar um calado. Se cada pessoa que nessa vigília tivesse coragem e disposição para abrir a boca por causa de um livramento, por causa de algo que Deus fez, não ia sobrar um quieto aqui nesta madrugada. É por isso que você que vem para uma vigília como essa, para um culto como esse, dizendo, eu vou só para assistir porque não tem motivo para eu dar glória, não tem motivo para eu dar aleluia, não tem motivo para eu levantar a mão, não tem motivo para eu pular da cadeira, não tem motivo para agradecer, você está redondamente enganado. Talvez você não se lembre que tem motivo, mas eu vou fazer você se recordar. Lembra daquele dia que era para você ter sofrido assalto à mão armada e de repente você conseguiu escapar? Pode levantar a mão e dizer, se não fora o Senhor.
Lembra daquele acidente que era para você ter sofrido e ele seria fatal, mas de repente uma mão maior, mais poderosa, parou na frente do teu carro, parou na frente da tua moto, te deu livramento? Pode levantar a mão e dizer: ah, se não fosse o Senhor. Lembra daquele momento que era para tua casa, para tua família, para o teu casamento ser destruído, tudo indicava divórcio, casamento arruinado, filhos revoltados, e de repente uma paz voltou a reinar dentro da tua casa, e hoje você é feliz como você nunca fora antes? Pode levantar a bandeira de vitória dizendo: ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Mas a verdade é que a gente é lento para agradecer, e quando a gente vê alguém agradecendo, a gente julga a adoração deles, a gente reclama da adoração de alguém, porque a verdade é que a gente gosta de ser juiz de culto, a gente gosta de julgar culto, a gente gosta de dar nota para a adoração dos outros. Aí quando a gente vê aqueles irmãozinhos simples, dando glória, pulando, dando aleluia, levantando a mão, a gente olha e diz: pra que isso? Pra que essa besteira? Pra que ser tão escandaloso? Ainda bem que essa fase minha já passou. Que pena que passou, porque Deus está dizendo: que saudade quando você era assim também. Que saudade quando você dava glória sem se importar com a opinião de terceiros. Que saudade quando você dava aleluia sem se importar com a opinião de alguém. Mas eu vou te dar um conselho aqui nessa madrugada, porque eu sei que essa vigília não é vigília de gente normal, mas é de doido. Se tu estiver do lado de alguém que já deu glória, que já deu aleluia, que já levantou a mão, que já pulou da cadeira, que já chorou, que abriu a boca, que já deu glória, não critique ele não, irmão. Junta com ele e pula da cadeira tu também. Junta com ele e marcha você também. Junta com ele e dá glória você também. Por quê? Porque só você e ele sabe o livramento que Deus já deu para vocês. Você pode olhar para esse crente que está do seu lado, olha para ele, olha para ela e diga: a ordem nessa madrugada não é canta pastor, não é canta pregador, não é canta cantor, a ordem é canta Israel. A ordem é canta Israel. Israel não é aldeia, Israel não é tribos, Israel é nação. E eu vou provar para você que você é nação também. 1 Pedro 2,9 diz que eu e você somos nação. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Eu quero convidar que nessa madrugada, só quem entende que foi a mão de Deus que te guardou, que te guiou, cuidou de você, abre a boca nesta madrugada para dar glória. Oh glória. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, criaturas da nossa própria espécie ansiavam pela nossa ruína. Existe uma frase original do latim que diz: homo hominidius lupus, que quer dizer: o homem é lobo para o homem. Não é de se surpreender que um animal selvagem tentasse nos engolir. Porém, o mais triste é que as feras que tentam contra nós não são animais selvagens e irracionais, mas são homens que têm sede no sangue de outros homens. Esses homens são mais animais do que homens, são mais demônios do que homens, porque a falta de empatia, a falta de humanidade, há simplesmente o desejo de destruir. E o salmista está dizendo: os nossos inimigos eram arrogantes, e o ímpio na sua arrogância persegue o pobre. Eles foram ousados em sua tentativa, e eles tentaram contra nós de maneira que nós não seríamos apenas pegos, mas nós seríamos engolidos, de maneira que não sobraria restos mortais nossos, seríamos engolidos com rapidez. Porém Deus sabe perfeitamente a hora de colocar um basta na situação. E o salmista continua no verso 4 dizendo: então as águas teriam transbordado sobre nós, a corrente teria passado sobre a nossa alma. E eu quero que você guarde isso: o dilúvio de Deus preserva o justo e destrói os injustos, mas o dilúvio dos ímpios destrói os justos e preserva os injustos. E se o nosso Deus não estivesse conosco, os nossos inimigos
inimigos teriam nos reduzido a nada e se precipitado sobre nós. E agora eu quero que você entenda: a visão de um incêndio já é terrível, mas pior do que o incêndio, mais destrutivo do que o incêndio, é um rio que transborda e invade suas margens violentamente. Porque o que para o fogo é água, mas o que pode parar a água? Nenhuma força, nenhum poder. E como um rio que se arrasta com grande impetuosidade e leva consigo destruindo tudo que encontra à sua frente, assim também é a fúria dos inimigos da igreja. Mas eu tenho uma notícia boa para dar para quem é vigilheiro aqui: Deus ainda se sobrepõe contra as águas altivas. Não, vou falar de novo para o glória a Deus melhorar. Eu entendo, talvez você está de pé aí, cansou. Vou falar de novo para você ficar ligado. Deus ainda se sobrepõe contra as águas altivas. Dá um toque em alguém aí, diga: tranquiliza o teu coração, porque Deus ainda domina a fúria do mar. Diz isso para eles: porque Deus ainda domina a fúria do mar. E eu vou liberar a palavra, e se você entender, você dá glória. A mesma mão que domina a fúria do mar é a mesma mão que dirige a tua embarcação. A mesma mão que domina a fúria do mar é a mesma mão que controla o teu barco. Eu vou falar algo aqui, isso não é jargão de pregador e nem é algo clichê, mas é para você entender. Tem uma mão estendida para te mover de um lugar que seria fatal. Porque eu estou pregando para gente nessa madrugada que daqui a poucos dias tua vida seria apagada, tua história chegaria ao fim, tua vida seria manchada. Daqui a poucos dias uma tragédia ia acontecer dentro da tua casa, a sua história seria interrompida. Mas Deus está dizendo: canta, porque eu estou te movimentando hoje. Canta, porque a minha mão está te movimentando hoje. Canta, porque tem livramento para alguém nessa madrugada. Eu estou pregando para pais aqui hoje, que talvez o teu filho não está nessa vigília, talvez o teu filho está dando trabalho, e o diabo já tinha planejado um ataque, dizendo e dito: eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela. E dentro de poucos dias vai ter funeral dentro da casa dele, vai ter funeral dentro da casa dela. Mas eu tenho a palavra para liberar para quem tem glória. E a palavra esta madrugada é: tem uma mão estendida sobre a tua casa, tem uma mão estendida sobre a tua família, tem uma mão estendida sobre o teu ministério. E Deus está dizendo para alguém: eu estou te guardando de algo que seria fatal. E a palavra para quem tem glória é: me adora porque tem livramento hoje, me adora porque tem livramento hoje. A arma não vai disparar, o coração não vai parar. Deus vai visitar o sangue de alguém, Deus vai visitar os ossos de alguém, vai visitar os nervos de alguém. Essa madrugada é a madrugada de Deus visitar a saúde, de Deus cuidar. Mas vamos lá, e eu encerro agora. Olha o que o texto diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. E o texto diz: o laço quebrou. O laço quebrou. E nós escapamos. Preciso te contar uma verdade aqui. Desculpa escandalizar você, irmão. Talvez você está nessa vigília aqui dando glória, chegou cedo, mas eu preciso dizer algo para você. A tua forma de estar na vigília, de estar adorando, não vai impedir com que o ímpio planeje laço contra a tua vida. Porque a Bíblia diz no Salmo 119, verso 110, que os ímpios armam ciladas. E o que posso fazer para deixarem de armar cilada contra a minha vida? Nada. Porque você não pode intervir a vontade do ímpio de preparar um laço contra a tua vida. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Assim como você não pode segurar a mão do ímpio, o ímpio não pode segurar a mão de Deus. Não, vou de novo. Assim como você não pode segurar a mão do ímpio, o ímpio não pode segurar a mão de Deus. É por isso que a Bíblia é bem clara ao dizer: Ele te livrará do laço do passarinheiro. Mas vem cá, o texto diz, eu encerro, o texto diz que o laço quebrou. O texto diz que o laço quebrou. Mas vem cá, pela lógica, laço se corta ou se quebra?
Se corta. Pela lógica, laço se corta. Mas por que Deus quebra o laço? Porque se a gente for olhar, laço tem um significado. O significado de laço é um nó, e nó se corta. Mas Deus não corta o laço, Deus quebra. Por que Deus quebra? Vamos analisar. Existe uma arapuca, uma armadilha feita de 2 peças de madeira. Tem uma rede esticada entre elas. Quando a ave era apanhada, 2 peças de madeira eram fechadas, como se fosse capa de um livro, e a pobre ave ficava totalmente presa. E existia outra armadilha que ficava achatada de encontro ao solo, e tinha uma espécie de mecanismo pelo qual, quando a ave tocava, a armadilha disparava e se fechava prendendo a ave. Mas tem um detalhe: todas elas dependiam das madeiras, porque se uma das peças de madeira se quebrasse, o aparelho não fechava, e o que acontecia? A ave escapava. É por isso que o salmista não diz: o laço foi cortado. O salmista diz: o laço foi quebrado. Por quê? Porque Deus não vai no nó exterior para cortar, Deus vai na armadilha interior para quebrar. Oh, glória, eu sei que é chato, mas chacoalhe alguém aí, até lhe dar glória, e diga: Deus está quebrando toda armadilha que foi feita contra a tua vida. Deus está quebrando toda armadilha que foi feita contra a tua família. Deus está quebrando toda armadilha que foi feita contra o teu ministério. Eu vou até alguém dar glória. Deus está quebrando toda armadilha que foi feita contra a tua casa. E vou dar uma notícia para tu melhorar, glória: experiência em quebrar Deus tens. Experiência em quebrar Deus tens. E eu vou te provar na Bíblia. Salmo 107 verso 14, a Bíblia diz que Ele quebra as prisões. Salmo 107 verso 16, Ele quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Jeremias 38 diz que Ele quebra os grilhões. Isaías 10, 27 diz que o jugo será despedaçado pela unção. E essa é para tu dar glória. Salmo 46 verso 9 diz: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. O que Ele faz? Ele quebra o arco, Ele corta a lança, 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 Ele queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei se alguém recebe, mas se eu fosse você, levantava a mão, porque eu tenho palavra para liberar. E a palavra é: toda armadilha contra a tua casa, contra a tua família, contra teu ministério, contra a tua saúde, contra a tua vida, acaba de ser quebrada nesta madrugada. Acaba de ser quebrada nesta madrugada. Quem não acredita não precisa da glória, mas quem acredita que do glória a Deus na igreja tem armadilha sendo quebrada, eu vou te dar 10 segundos para dar glória. Vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dá glória porque tem laços sendo quebrados. Aleluia, porque tem laços sendo quebrados. Quem tem línguas estranhas vem em línguas porque tem laços sendo quebrados. Quem tem mão levantada vem porque tem laços sendo quebrados. Eu sei que está difícil, mas quem quiser marchar, marcha, porque tem laços sendo quebrado. A palavra para alguém nessa madrugada é: o diabo perde hoje, o inferno perde hoje, porque todo laço acabou de ser quebrado. Quebrado, quebrado. Cadê o barulho de glória? Cadê o barulho de glória? Cadê o barulho de glória? Aqui tem glória, aqui tem. Aqui tem aleluia, aqui tem. Aqui tem alguém para dar glória, aqui tem. Eu tenho uma notícia boa para te dar. A vigília não chegou nem na metade, mas Deus está dizendo: eu já quebrei o laço. Eu já quebrei o laço. Eu já quebrei o laço. Quem acredita, levanta a mão lá em cima, abre a boca para dar glória.